Boa tarde, galera. A gente aqui de novo. Hoje é 5 de maio, né? Mais uma live aí, discutindo temas de interesse da população negra, da galera que está aí ligada na quarentena, a galera aí dos Facebookers. Galera, hoje é uma data muito importante, né? Com o aniversário de nascimento do Marx, Karl Marx, né? O principal filósofo, se não for o principal, é um dos principais filósofos aí da história da humanidade. E, por coincidência, essa live é justamente hoje. Então, a gente quer aqui fazer uma homenagem a todos os marxistas, marxianos, prestar essa homenagem ao Karl Marx, né, pela contribuição decisiva para a humanidade. Algumas dessas contribuições acabaram virando políticas de governo, política de Estado, foram influenciadas revoluções pelo mundo afora, continuam influenciando. E agora, na pandemia, mais do que nunca, o Marx voltou como referencial teórico, prático, etc. E está na ordem do dia aquelas lições, os questionamentos que o Marx levantou. E então, a gente vai falar sobre isso hoje com o Lucas Parreira Alves. Ele vai se apresentar. Quero dar as boas-vindas aí a todos os internatos que estão chegando, já está aqui. Já vi que é um tema quente, né? Legal. Mas a ideia da live, galera, não vai esgotar a questão do marxismo, a questão dos cadernos etnológicos hoje. A live é só para a gente poder trocar umas ideias sobre isso. Nós vamos continuar em outros momentos, né? Vai ter outras atividades, materiais para ler, etc. Porque é um tema vasto e é um tema que no Brasil poucas pessoas têm acesso. Inclusive, no centro de pesquisa, nas universidades públicas, etc., as pessoas têm pouco conhecimento sobre o que são esses cadernos etnológicos do Marx, ou se foi o Marx que escreveu, etc. Mas a ideia ali é pegar a onda do livro O Marx nas Margens, né? E a partir daquilo ali a gente abordar algumas questões. Bom, vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje, que é o Lucas Parreira. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Alexandre. Grande prazer receber seu convite, o convite da Negro. Isso, bacana, valeu. Aí eu queria que você se apresentasse para a galera, falar de onde você mora onde, é casado, é solteiro, tá namorando ou não? Eu sou solteiro, 100% solteiro há muito tempo. Mas, bom, meu nome é Lucas Parreira Alves, sou original de Pompéu, uma cidadezinha aqui do interior de Minas Gerais, 30 mil habitantes, 31 mil habitantes, que inclusive é onde eu me refugiei também nesse tempo tão difícil, né? Então, aqui em Pompéu, a gente está ainda não tivemos nenhum caso confirmado de coronavírus, mas a precaução aqui já está bem semelhante ao que acontece em grandes cidades. Estive em Belo Horizonte esse final de semana, e o nosso tratamento aqui está sendo bem semelhante ao que acontece nas grandes cidades, o que é bastante interessante, porque nós, de cidades que ainda não temos casos, a gente tem esse privilégio, por assim dizer, de conseguir prevenir bem, né? Então estamos nesse processo aí. Mas já moro em Belo Horizonte também há 9 anos, caminhando para o 10º ano. Atualmente eu faço doutorado em antropologia pela UFMG e componho essa espécie ameaçada de extinção, que são os marxistas na antropologia, né? A antropologia é o conhecimento... é o campo de conhecimento que provavelmente tem a menor permeabilidade à tradição marxista, tanto pela sua história quanto pelo seu escopo. Então, os marxistas na antropologia é uma voz bastante dissonante, né? Mas, enfim, acho que é isso. Grande prazer estar aqui com você, Alexandre, a convite da Negro, com os interlocutores, e num dia especial, né? A gente está falando hoje de uma data que normalmente se comemora, que muitos descomemoram, né? O nascimento de Marx, que, enfim, é uma figura bastante controversa, uma figura bastante importante, uma pedra no sapato de muitos, né? Um refúgio para tantos outros, mas que, de toda forma, é um autor incontornável, né? Marx foi considerado assim na década de 60, na década de 70, foi adjetivado dessa forma. Um autor incontornável. O que isso quer dizer, no fim das contas, né? O que é um autor incontornável? É que você não pode
passar por certos segmentos sem chegar nesse cara. Então, nem que seja para que você critique esse cara, você vai ter que conhecer um pouco de sua obra, né? E então a gente está falando de um cara que é clássico na sociologia, que é clássico na economia, que é clássico na filosofia, a despeito de muitos campos de conhecimento que, na verdade, não querem ter um tratamento adequado sobre esse sujeito. E foi muito interessante um termo que você utilizou aí, que falou sobre o pensamento marxiano logo na apresentação. É interessante fazer essa distinção também, importante, né? Quando a gente fala de pensamento marxiano, a gente está normalmente se referindo a tudo aquilo que diz respeito a Marx, né? Ao trabalho de Marx, né? E quando a gente fala de marxista, de toda a tradição que se seguiu originariamente a partir do pensamento de Marx. Então, essa distinção entre marxista e marxiano, ela cumpre esse papel importante. É isso, senhor Alexandre. Beleza. E vamos começar, então, rolando a polêmica, né? Esse ano, duas autoras brasileiras soltaram livros, elas vão lançar aí futuramente, assim que passar essa pandemia, né? Que é acusar o Marx de eurocêntrico. Uhum. Será que o pessoal não faz a confusão do Marx ser europeu? Aí eu até concordo, mas aí trata de eurocêntrico como uma coisa, é um verbete negativo. Como que você acha isso? Inclusive, não só no movimento negro está rolando isso, mas acho que em outros setores, né, outros movimentos sociais está rolando essa acusação, assim, né? Bom, isso é muito interessante. Na verdade, a gente vai poder explorar isso bastante hoje. Coloco totalmente à disposição, né, para a gente explorar isso, seja dos interlocutores, seja sua, mas vamos lá, né? Normalmente, realmente, adjetivam Marx de ser um eurocêntrico. Isso é bastante interessante, porque muitos acusam Marx de ser eurocêntrico por ter uma análise centrada nos aspectos postos na sociabilidade europeia do século XIX, né? Mas é muito interessante, Alexandre, que se você pegar o Capital, o prefácio do Capital, ali, já naquele prefácio, uma justificativa do Marx do porquê que existe a Inglaterra enquanto um marco referencial do exemplo que ele expõe na dinâmica no movimento de seu livro. Então ele vai falar que a Inglaterra é o lugar onde se tinha a grande indústria, né? Por isso que isso serve como ilustração para o livro de Marx. Como se sabe, a grande indústria no século XIX, no capitalismo que já estava ali um tanto quanto desenvolvido, o que isso significa, né? O que a presença da grande indústria significa ali? Significa principalmente que ali você tinha um maior antagonismo de classe, onde esses antagonismos estavam cada vez mais evidentes. Quer dizer, você tinha trabalhadores que trabalhavam 16, 17 horas por dia, crianças colocadas nas fábricas, as mulheres também colocadas nas fábricas junto com esses homens e com suas crianças, né? Então, por isso, Marx estava também na Inglaterra, ele estava trabalhando no movimento trabalhador por detrás da cena, como ele gosta de dizer, né? E por isso a Inglaterra serviu para ele muito como exemplo. E daí, algumas tradições teóricas que têm ganhado força ultimamente têm imputado a Marx um lugar crítico de o trazer como um autor absolutamente eurocêntrico. E é bem verdade que muitos dos diversos autores clássicos da filosofia, da sociologia, acabam também entrando nessa alcunha de eurocêntrico, né? Principalmente pelo livro da Filosofia da História do Hegel, que tem algumas passagens absolutamente complicadas, um tanto quanto vulgares, por assim dizer também, né? E o Marx acaba entrando também nessa lógica, principalmente quando você pega o Capital e vê a Inglaterra enquanto quase que o exemplo principal ali, né? Mas é interessante a gente notar que se a gente pega o próprio Capital em si, a gente vê diversos outros exemplos de outras formas sociais colocados em outros lugares. Então, no Capital, do livro 3, por exemplo, do Capital, você tem uma menção aos Incas do Peru, né? No livro 1 do Capital, você tem menção às diversas outras formas sociais, seja europeias ou não europeias. Quer dizer, a gente está tratando de um cara como eurocêntrico no sentido de que um cara ele nunca teve um viés centrado na Europa. Apenas aquele é o marco pelo qual se tem o maior desenvolvimento do capitalismo, onde que, como os antagonismos de classe estão mais explícitos, né, aquele lugar acabou servindo de exemplo, como ele coloca no prefácio do Capital, um exemplo ilustrativo, né, por meio do qual
se ergue todo o seu desenvolvimento teórico. Né? Então, alguns textos vêm sendo desenvolvidos recentemente com a intenção de contrariar essa ideia, que é levada muito a cabo pela tradição, por assim dizer, pós-colonial, que a gente pode estar falando um pouco disso depois, ou decolonial, né? Enfim, posso apresentar as diferenças disso também. O Reginaldo Silva está perguntando o seguinte: se a classe burguesa nasceu do servo da Idade Média, então de onde vem a classe do proletariado? Obrigado, hein, Reginaldo, pela pergunta, valeu, viu? Então, é muito interessante essa pergunta do Reginaldo, porque quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando de um espaço geolocalizado bastante pequeno, né? Então, assim, a despeito do que alguns intérpretes vão sugerir, a gente não teve, por exemplo, na América Latina, uma Idade Média, né? A gente está falando de algo que aconteceu principalmente na Europa, e alguns apontam o Japão. Então, é muito interessante isso. Você tem um desenvolvimento do capitalismo originado pelo seu mito original, que é a acumulação primitiva de capital, que vai se desenvolvendo como um pressuposto a partir do processo colonial. A gente pode desenvolver um pouco isso mais depois. E ali, Reginaldo, que é interessante, cria-se essa classe burguesa, né, a despeito do mito original do capitalista, que o capitalista liberal acha que a burguesia nasce porque alguém juntou dinheiro, né? Juntou dinheiro e investiu dinheiro em algo. E, na verdade, o que aconteceu não foi isso. Teve uma expropriação do trabalhador de seu meio de produção e uma acumulação de capital a partir desse processo. Né? Então, cria-se essa classe burguesa, mas, dialeticamente, no momento que essa classe é criada, cria-se também o seu refúgio, o seu resíduo, né? O seu resíduo sólido, que são quem? São os trabalhadores. Né? Então, isso é muito interessante, porque o Reginaldo pergunta de onde vem a classe do proletariado? E o proletariado não tem nação. Né? Essa é uma questão que o Marx e Engels colocam lá no Manifesto Comunista. Né? O proletariado não tem nação. Então ele surge enquanto um refúgio, um resíduo dessa classe burguesa que se origina, mas ele não tem uma nação, né? Exatamente em função das peculiaridades postas naquela localidade. Para o burguês, não importa se aquele proletariado é inglês, se ele é escocês, se ele é brasileiro. Né? Importa que ele trabalhe e que ele produza de alguma forma, que ele ceda a sua força de trabalho, ceda muito entre aspas, né? para que o burguês possa expropriá-la daí em diante. Sobre essa questão do decolonial que você levantou aí, a gente pode dizer que tem uma tradição marxista que influenciou essas lutas anticoloniais e que hoje tem uma geração de intelectuais das ciências sociais chamando de decolonial, mas, a meu ver, remete a esse termo descolonização. Você acha que tem uma tradição marxista que influenciou essas lutas? Principalmente aqui na América Latina, por exemplo? Essa pergunta é bastante interessante, né? Porque o viés colonial, muitos tratam como algo que Marx não se preocupou. Né? E eu não estou na minha biblioteca aqui em Belo Horizonte, eu tenho 2 livros grandes, assim, grossos, só de passagens de Marx e Engels sobre a questão colonial. Então, enfim, estava presente desde da escrita desses autores enquanto juventude. Mas sobre as tradições pós-coloniais e decoloniais, isso é uma questão muito interessante, Alexandre, porque a gente tem que perguntar de onde que essas tradições se originam. E a história é um pouco curiosa. No início da década de 90, já no fim da década de 80, mas no início da década de 90, você tem a criação do Grupo de Estudos Subalternos Indianos, que serviu de inspiração para a criação do Grupo de Estudos Subalternos Latino-Americanos, né, na qual já estava presente ali o próprio Henrique Dussel, né, que é uma grande referência marxista para todos nós, né, que de alguma forma seguimos essa tradição. Esse Grupo de Estudos Subalternos Latino-Americanos, que tinha uma influência marxista um tanto quanto forte, ele se transforma pouco a pouco no chamado grupo Modernidade e Colonialidade. E daí que surge o tal do termo do decolonial. O decolonial ele não surge originalmente como uma tradição teórica, né? Ele surge como uma espécie de perspectiva dentro desse grupo Modernidade e Colonialidade. Então o grupo utilizava uma espécie de um giro decolonial
para demonstrar uma nova perspectiva da gente enxergar as contradições sociais de alguma forma bastante interessante. Assim. Então, esse grupo já era formado, o Grupo Modernidade e Colonialidade, já era formado pelo Henrique Dussel, pelo Walter Mignolo, pela Azuma Palermo, pelo Boaventura de Souza Santos, Santiago Castro Gomes, entre tantos outros. Essa tradição acabou ganhando uma certa fama assim, no interior da academia brasileira e latino-americana, principalmente, a partir de 2015, 2016, e a gente tem falado muito agora de teorias decoloniais, que pega muito essa forma de conceber a realidade. Mas o movimento pelo qual os decoloniais têm passado ultimamente tem sido muito mais uma aproximação de uma perspectiva da própria luta identitária, e isso acabou afastando um pouco essas certas tradições do marxismo, né? Porque a gente pode falar disso em algum momento, mas há uma certa incompatibilidade entre as questões identitárias e a tradição marxista, né? Então, mas é uma coisa interessante pensar que é verdade que a colonialidade, a gente ter nascido em lugares colonizados, isso constitui também a identidade, né? E essa é uma contradição social evidente, né? Algo que existe de fato e que deve ser tratado como. Agora, eu não sei quem perde com o afastamento do marxismo, né? Se é a própria teoria social ou se os decoloniais também estão perdendo, né? Porque o Marx acaba desenvolvendo certas postulações teóricas que explicam muito, né, as próprias contradições inerentes ao processo colonial. Eu digo isso com para utilizar um próprio argumento identitário, né, com a própria experiência pessoal minha, porque eu cheguei ao marxismo pelo viés pós-colonial. Não sei se você sabe disso, Alexandre. Então, tinha algumas investigações, eu levava muito a sério essa questão, e comecei a perceber que o descobrimento ele poderia ser, o descobrimento que a gente chama de invasão das Américas, né, que ele poderia ser um marco temporal fundamental para a gente pensar as nossas relações hoje, mas aquilo ali faltava uma coisa. Então, era muito mais do que o choque de culturas que estava ali subsistindo, era muito mais do que o choque de identidades que estava ali. Então, nessas próprias minhas investigações decoloniais, por assim dizer, eu acabei conhecendo um texto do Marx chamado Acumulação Primitiva, né? Que é o capítulo 24 do Capital. O capítulo 24 é o penúltimo capítulo do Capital, do livro 1 do Marx. E é um texto bastante interessante porque Marx desenvolve a sua ideia expositiva no Capital, colocando esse capítulo num lugar muito estratégico, que depois de já ter desenvolvido todos os aparatos, todas as categorias postas no seu livro, as categorias nada mais são do que formas de ser determinação de existência, ele chega num capítulo que possui um viés histórico muito grande. E o que é esse processo de acumulação primitiva? É exatamente essa expropriação dos trabalhadores de seu meio de produção. E a acumulação do capital é advinda desse processo, né? E o que foi necessário para que esse processo acontecesse? O próprio viés colonial tem uma força muito grande nessa história. Então, comecei a identificar uma certa incapacidade dessas teorias de compreender a realidade de maneira satisfatória a partir de uma necessidade que o próprio pensamento marxiano me calcou, né, a partir de viés que o próprio pensamento marxiano teve a capacidade de identificar essas contradições inerentes a essas teorias precedentes. Mas se a pergunta é possível pensar a questão colonial a partir de um viés marxista? Claro que é, né? Tanto é que uma das principais correntes teóricas que, de alguma forma, identificaram essas contradições inerentes às questões coloniais, e que, inclusive, antecedeu, né, os ditos pós-coloniais, foi a assim chamada teoria marxista da dependência, né, que, inclusive, teve grandes expoentes também aqui no Brasil. A gente está falando de Teotônio Santos, de Wagner Bambir, e tal, entre outros teóricos da América Latina, que é uma tradição que surge como quase que uma imposição da gente voltar a retomar um pouco, né, que são autores absolutamente importantes da nossa história e também que contribuem bastante para as nossas lutas sociais contemporâneas.
Ótimo, excelente questões, levantamentos. Vamos entrar aqui agora na parte mais antropológica, que é o seu métier, né? No livro Marx nas Margens, é Kevin Anderson, né? Kevin Anderson, Kevin Anderson. Ele traz um Marx não lido e não conhecido pelos leigos. Eu posso dizer isso? Isso é interessante, assim, porque não sei se você viu, mas recentemente eu acabei de publicar uma resenha sobre esse livro, foi publicado no Le Monde Diplomatique desse mês, e é um livro bastante importante, é um livro, se eu não me engano, de 2010 ou 2011. Estou sem ele aqui também, eu estou longe da minha biblioteca, estou me sentindo um pouco desajustado aqui, porque eu estou aqui em Pompéu, né, em Belo Horizonte, né? Mas é um livro que é bastante importante, que ele centra a sua análise em identificar como Marx pensou essas margens, né? Ou seja, as análises de Marx, principalmente para além desse capitalismo europeu solidificado. E ali a gente vê um Marx que está falando dos índios iroqueses norte-americanos, a gente está vendo um Marx que fala dos incas, dos astecas, das comunas rurais da Rússia, e isso é bastante interessante, assim. Mas a sua pergunta é interessante também, porque, Alexandre, na verdade, existe uma série de autores, principalmente latino-americanos, e indianos também, e o Kevin Anderson conhece muito bem a tradição literária indiana, mas existe uma série de autores latino-americanos, talvez o mais renomado entre eles seja o Mariátegui, né, que já identificavam essas contradições locais inerentes ao próprio pensamento de Marx, né? Então, sempre foi, sem falar dos próprios intérpretes do pensamento de Marx, como Henrique Dussel, como Néstor Corran, como Uribe, como, enfim, entre outros, que também já conseguiram identificar no próprio pensamento de Marx como é que eu posso dizer? Não uma centralidade a essas questões, mas também uma ausência de descaso. Quer dizer, a gente não está falando de um autor que ignorou essas questões, na verdade, a gente está falando de um autor que pensou essas questões a fundo, né? Isso é importante porque, para que a gente não faça tábula rasa ou faça da crítica a Marx uma crítica fácil, né? Então, muitos vão dizer, Marx não pensou as questões indígenas. É claro que as questões indígenas não estavam totalmente postas lá naquela sociabilidade, assim como elas estão colocadas hoje. Mas eu desafio a encontrar um autor daquele tempo que tenha feito uma análise crítica do capitalismo, que tenha pensado as questões indígenas tal como Marx pensou. E por que Marx pensou? Porque no desenvolvimento de sua obra ele começou a procurar outras possibilidades de emancipação dos trabalhadores, né? Então ele lidou com formas sociais diferentes e algumas delas não eram formas capitalistas, como estou falando, por exemplo, das comunas rurais da Rússia ou dos próprios índios iroqueses norte-americanos e tal. E como que essas sociedades poderiam passar para uma forma social comunista? Seria necessário que eles sofressem as consequências deletérias do capitalismo, né? Então foi essa a questão que Marx estava se colocando ali naquele momento, né? E isso é muito interessante, porque, na verdade, isso demonstra, enfatiza um Marx que ele é bastante desconhecido pelo público no geral, mas eu acho que vale a pena ressaltar também que diversos marxistas latino-americanos também já pensavam um pouco essas questões, entendeu, Alexandre? Então, acho que a gente tem que valorizar os nossos também, entendeu? Sim, com certeza. Bom, no caso das cartas do Lewis Morgan, podemos dizer que o Marx corrobora com aquelas pesquisas que ele levantou? Bom, excelente pergunta, né? Porque, na verdade, veja bem, você está se referindo principalmente a uns cadernos que Marx desenvolveu nos anos finais de sua vida, né? Na qual ele fez quase que um fichamento, né? É um termo que a gente utilizaria hoje em dia, de um livro chamado Ancient Society, de um antropólogo americano chamado Lewis Morgan, que é um antropólogo bastante problemático, porque ele tinha uma concepção evidentemente evolucionista da sociedade, né? Então, existiam 3 estágios principais da sociedade: a selvageria, a barbárie e a civilização, e ele tentava identificar as diversas formas sociais existentes nesse escopo, né? Então, os iroqueses faziam parte da barbárie, mas os ingleses já faziam parte da civilização, né? Então, ele começou a estabelecer uma série de critérios por meio dos quais ele desenvolveu essa sua tipologia, né? E o Marx fez uma série de rascunhos desse
desse autor, Alexandre, em 1880, 1881, e não chegou a publicar nada sobre ele, porque ele acabou falecendo em 83, né? Então, muitos intérpretes vão identificar na existência desses cadernos de rascunhos de Marx uma adesão explícita de Marx a esse teórico, às formulações que o Lewis Morgan estava colocando na sua obra Ancient Society. E, na verdade, uma investigação apurada comparando o que Marx havia escrito com o que Morgan havia escrito, na verdade, a gente acaba desenvolvendo quase que um antagonismo. Então, Marx não estava aderindo a Lewis Morgan, Marx estava criticando a Lewis Morgan, né? Então, muito em função de que Lewis Morgan começou a estabelecer alguns critérios de divisão da sociedade que eram incompatíveis com as formulações teóricas de Marx. Por exemplo, ele colocava que a descoberta da cerâmica era um critério determinante, que a história escrita era também um critério determinante, né? E para Marx, não. Para Marx, o que distingue as formas sociais e econômicas não é o que é produzido, mas como é produzido e com que meios de trabalho, né? E isso é uma passagem também que está no capítulo 4 ou 5 do Capital, uma passagem bastante interessante, assim, que pode servir para a gente de propósito. Mas é muito interessante a gente pensar que o livro do Lewis Morgan era um livro bastante sofisticado, para a gente não ter uma análise anacronista também. Em seu tempo, era um livro bastante sofisticado. O Lewis Morgan foi um cara que fez pesquisa em campo com os índios iroqueses norte-americanos, né? Inclusive, ele perdeu 2 filhas enquanto ele estava em pesquisa de campo. Ele tinha um compromisso ali com o entendimento, ele tinha uma aceitação grande por parte daquelas comunidades, e fez uma articulação entre trabalho de campo e desenvolvimento teórico ali no seu contexto norte-americano. E ele é muito taxado hoje pelo conhecimento antropológico como um autor renegado, mas as contribuições dele para a história desse pensamento são inestimáveis. Mas é importante que a gente, ao compará-lo com Marx, a gente aponte suas distinções, né? E não que a gente, enfim, que a gente os trate como 2 autores semelhantes. Como eu gosto de dizer, o Lewis Morgan era um autor que se baseava na concepção histórica, era um autor também materialista, mas ele não era um adepto, assim chamada concepção materialista da história, segundo Marx, né? Então, faltava para ele ali um estalo ali para entender como que aquelas coisas poderiam se encaixar, né, no próprio desenvolvimento das formas sociais. Isso também é interessante, porque o Lewis Morgan era um burguês que nunca se abdicou dessa sua posição, né? Não que seja necessário se abdicar, mas ele nunca confrontou, ele nunca colocou em questão a existência de classes sociais. Já essa era uma questão totalmente em voga para Marx, né? Então, por isso eu gosto de dizer, Marx não é apenas um teórico social, ele nunca foi um acadêmico e não é um cara que só desenvolve teoria, né? Ele é um cara que destinou sua vida pela luta da emancipação dos trabalhadores, né? Então, a teoria de Marx ela é também prática, né? Ela não é apenas uma dança de conceitos teóricos por meio das quais a gente analisa a realidade. A gente analisa a realidade a partir das próprias determinações contidas na realidade, não por elementos externos a ela, né? E eu acho que é isso que faz a concepção marxiana tão distinta das demais. É isso aí. Ô, galera, vocês estão acompanhando a nossa live, nós estamos discutindo aí algumas questões do Marx, né, nesse aniversário de 202 anos do nascimento de um dos principais filósofos da humanidade. Estamos aqui com o Lucas Parreira Álvares, ele é doutorando em antropologia pela UFMG. Então, quem quiser aí mandar a sua pergunta, o seu comentário, dá aí o likezinho, tá de boa, viu, galera? A gente vai colocando aqui na tela, tá? E essa é uma live para poder a gente levantar algumas dessas questões que não vão se encerrar aqui, mas nós vamos continuar aí durante a semana. Vamos postar os textos do Lucas, outros textos também, e a questão da resenha que ele fez do livro Marx nas Margens. Beleza, gente? Lucas, então quer dizer que eu posso dizer que não há um caderno etnológico do Marx, é isso? Marx não tem uma obra com esse título. Isso é interessante. O Marx ele não é um etnólogo. Isso que é importante a gente demonstrar. O ponto central, e aí o Kevin Anderson também demonstra isso muito bem no seu texto, é o seguinte:
As investigações que Marx fazia nos anos finais de sua vida a respeito de outras formas sociais, elas não estavam deslocadas de suas investigações críticas à economia política, né? Então, Marx conseguiu identificar na economia política a anatomia da sociedade civil burguesa. Então, ele se dispôs, isso nos últimos 35 anos de sua vida, a fazer uma crítica à economia política. Isso é também interessante, que muitos autores vão discordar, mas na minha concepção, Marx não faz uma economia política, ele faz uma crítica à economia política. O subtítulo do Capital é bastante explícito quanto a isso. Então, esses estudos de Marx acerca de outras formas sociais, eles serviam também a Marx para o desenvolvimento dessa crítica. Por que é importante isso? Eu não estou querendo dizer que Marx ele se abdicou de criticar a economia política ou ele mudou o escopo de sua pesquisa, né? Há um todo consciente colocado no desenvolvimento teórico da obra de Marx, principalmente essa obra mais madura, a partir da década de 50, a partir da Miséria e Filosofia, principalmente, dali até os anos finais de sua vida. Há uma obsessão crítica, de fato, em compreender as determinações colocadas no movimento da sociedade capitalista e sua superação, né? Que isso é o que faz, não é só uma análise social, é uma análise social para algo, né? E todas as investigações de Marx colocadas nessas margens do Capital, elas também tinham como fundamento a gente pensar outras formas de sociabilidade que não o capitalismo, né? Especificamente uma forma social definida, né? Isso é interessante porque quando Marx se defronta, os últimos 13 anos da vida de Marx, ele lê muito as coisas oriundas da Rússia, ele se defronta com uma localidade na qual você tinha uma predominância muito grande de comunas rurais russas. O que isso significava, no fim das contas? Significava uma forma social que existia uma predominância de características e elementos comunais e socialmente igualitários muito maiores que a gente tinha na Europa Ocidental com o advento do capitalismo, né? E é interessante porque o Marx exercia na Rússia também um papel de interlocutor através da Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, Marx ele era aquela pessoa designada a ter um contato com o movimento socialista na Rússia e tal. E num desses contatos, ele foi questionado sobre a viabilidade ou não de que essa comuna rural russa passasse antes para o capitalismo, para que somente depois ela atingisse as formas sociais, a forma social comunista. E o Marx fala assim, não, ela pode passar para o comunismo de uma vez sem antes passar pelo capitalismo. Essa cobra pode trocar de pele sem precisar se suicidar. Então, essa posição de Marx ela é bastante interessante porque muitas das discussões colocadas no próprio desenvolvimento do marxismo, alavancado pela Segunda e pela Terceira Internacional, principalmente, sugeriam uma espécie de um destino histórico das formas sociais, por meio das quais seria necessário que elas passassem por todos aqueles estágios de comunismo primitivo, escravismo, capitalismo, para depois a gente alcançar tem um feudalismo também, para depois a gente alcançar o comunismo. Então, muitos intérpretes do Brasil, como o próprio Edmundo Muniz ou Nelson Werneck Sodré, tentavam identificar uma espécie de feudalismo no Brasil para que aquele escopo sugerido pela tradição marxista posteriormente pudesse caber, né, na realidade brasileira. E esse é um exercício um tanto quanto em vão, porque Marx apostava exatamente que outras formas sociais que tinham características comunais poderiam servir enquanto uma alavanca para a revolução social. E, para terminar esse ponto, Alexandre, para mim o melhor argumento a favor de Marx, de que essa sua concepção estava certa, é o principal movimento da história no século XX. De onde tivemos as grandes revoluções do século XX? A gente está falando de Rússia, de China, de Moçambique, de Vietnã, de Cuba. Quer dizer, a gente está falando de lugares que são periferias do capitalismo. E a Inglaterra, onde os antagonismos de classe estavam mais evidentes? Não aconteceu. Essa revolução social não aconteceu, mas aconteceu nesse país da periferia do capitalismo. Então, é um pouco repetitivo dizer isso, mas parece que Marx estava certo mais uma vez, né? Inclusive contra a própria tradição marxista.
E ao contrário do que o que tem virado uma tradição, né? Que eu até não tenho problema nenhum de criticar Marx, né? Eu estou vendo esses movimentos aí fora aí, né? A gente tem visto todo final de semana, tem uma galera que se organiza, faz carreata, faz não sei o quê, e fica postando coisas na rede social criticando Marx. Não tem problema quanto a isso. O problema é que a galera não lê Marx. Aí fica difícil. Porque se a pessoa lê o Marx, né? Se a pessoa lê o Marx e vai criticar alguma tese, ok, vamos sentar, vamos ouvir, tal, né? Para entender o que a galera está argumentando. O problema é que a galera não lê Marx e está criticando. Aí complica bastante o debate político, né? A gente está falando de um dos autores provavelmente o autor mais criticado da história, mas certamente o autor menos lido, por quem eu critico, né? E isso é muito interessante, porque nós, marxistas, a gente tem que fazer quase que o oposto. A gente tem que dominar toda a nossa tradição teórica, né? E, além disso, a gente tem que conhecer todos eles. Então, olha o que eu estou lendo aqui agora. Vocês vão me zoar, mas olha aqui, Capitalismo Consciente, um best-seller do pessoal de startup dos Estados Unidos que está pensando a existência de um capitalismo filantrópico, né? É um saco ter que ler isso, mas a gente tem que ler para entender, né? Eu não gosto de ter que ler isso, mas eu tenho que ler para entender. Eu queria estar lendo meu Don Quixote, que chegou hoje, está aqui por baixo do computador, sustentando a altura do computador. Mas eu tenho que ler essas coisas porque é isso aqui que vai me dar a dimensão das especificidades contemporâneas do capitalismo, né? É isso aqui que vai me dar a dimensão de como que as empresas atualmente estão pensando suas dinâmicas de marketing, né? Como que as empresas atualmente estão tentando, né, identificar padrões de consumo consciente que, de alguma forma, podem trazer mais clientes para seus produtos e tal. E a gente é obrigado a fazer isso. A gente tem que dominar o nosso e tem que ler o deles, né? Enfim, a gente adoraria que eles também lessem os nossos, né? Que eu acho que reduziria muitos problemas. Só para terminar sobre esse ponto, eu adoro contar isso, porque até hoje a principal crítica de Marx é que ele é um determinista, né? A principal crítica colocada a Marx é um determinista. Aquele evolucionista, muita gente diz também, e tal, principalmente a partir da relação de Morgan, mas Marx é um anti-evolucionista convicto, né? Mas essa ideia de que Marx é determinista, você ainda encontra hoje nas discussões acadêmicas contemporâneas. E o Engels, em 1884 ou 85, não me recordo agora, naquela época já foi necessário a ele se afastar dessa concepção, né? Quer dizer, a gente está lidando com um público que está reproduzindo algumas críticas feitas a Marx que já estavam colocadas em 1884, 1885. Aí fica difícil, né? Mas a gente tem paciência, fazer o quê? Não, a minha pergunta era justamente essa daí, você acabou adivinhando. E como que fica, então, essa relação do Marx com o comunismo primitivo? Porque nessa discussão etapista, né, a humanidade saiu de um período sem classe, uma sociedade sem classe, e agora estaria regredindo para poder voltar lá de novo, né? Não é meio esquisito isso, assim? É meio até complicado de você raciocinar do ponto de vista do cérebro, né? Porque funde. Pois é, isso é muito interessante. Mas o primeiro ponto que é interessante a gente denotar é que não existe, em nenhum momento da obra de Marx, a utilização do termo comunismo primitivo. Assim como alguns intérpretes marxistas vão negar aceitar isso, mas não existe. Isso não significa que Marx não tenha se atinado para determinadas formas sociais que se caracterizam por aquilo que a tradição marxista posteriormente denominou de comunismo primitivo. Então a gente está falando principalmente de propriedade comunal da terra, a gente está falando de uma concepção igualitária entre os povos existentes, a gente está falando de uma ausência de produção de excedente, né? Enfim, são questões que são tidas como isso que a gente chama de comunismo primitivo, mas Marx nunca se utilizou desse termo. Eu acho que é interessante falar isso, porque por duas coisas, tanto pelo comunismo quanto pelo primitivo. Porque, primeiro, o primitivo é um termo que normalmente está associado a uma conotação negativa e evolucionista, né? Então, se você trata um índio como primitivo hoje, você está tendo uma concepção absolutamente evolucionista, né? Porque
como se fosse um povo que ainda não fosse necessário se desenvolver. E isso, do ponto de vista teórico, é uma alusão equivocada. E pelo próprio comunismo, porque se eu falo de um comunismo primitivo, eu estou fazendo uma oposição entre comunismo. Seria o comunismo primitivo e o comunismo por vir. Né? E talvez isso também não faça tanto sentido. Num determinado momento, eu até escrevi sobre isso também, Marx denominou de comunismo cru, ou comunismo bruto, comunismo rude. As tradições principalmente tratam como comunismo vulgar, mas eu gosto mais da ideia de comunismo cru. Algumas concepções postas pelos socialistas utópicos, pelos pensadores românticos, enfim, que de alguma forma tentavam conceber essas formas sociais como a nossa solução. E para Marx, não. Essas formas sociais não são a solução, porque elas têm um baixo desenvolvimento de forças produtivas e uma relação social muito calcada nas próprias relações de parentesco. Então, quer dizer, são condições sociais inviáveis para lidar com a nossa forma social sob o modo pelo qual ela se apresenta hoje. Né? Então, Marx não tem uma concepção romântica de mundo de retornar a essas formas sociais, mas buscar uma outra forma social também que seja igualitária, que seja calcado em características de sociabilidades comunais, mas que não se aproximam dessas formas sociais, né? com outro tipo de característica. E essa forma social futura ela só será obtida a partir da supressão do modo de produção capitalista. Né? Então a gente está falando também do que normalmente chamamos de comunismo. Isso é interessante também porque é uma palavra pouco utilizada por Marx. Quer dizer, Marx não é um teórico do comunismo. Marx não tem um livro chamado O Comunismo, mas tem um livro chamado O Capital. Quer dizer, Marx não concebeu uma forma social a posteriori para ele, para que a gente chegasse. Né? Essa é uma concepção advinda de outras tendências teóricas. Né? O que Marx destinou quase sua vida inteira a fazer foi uma crítica à nossa própria forma social capitalista, né? E a partir daí a gente encontrar de alguma forma caminhos para a superação da mesma. Bacana as observações, né? Eu acho que rompe aí com um certo esquematismo e um certo charlatanismo também, né? Porque as pessoas hoje viraram até uma certa piada, né? Como que elas usam algumas categorias de Marx, né? Mas sem entender essas categorias, né? Você vê, por exemplo, todo dia alguém vira comunista na televisão, nas redes sociais, e a pessoa, assim, pelo contrário, né? Assim, ela não tem a mínima nem de participar de um movimento social, ela participa, quer dizer, pelo menos se fosse isso, dava para poder a gente fazer uma alusão. Mas, enfim, e como que você vê essa luta do Marx contra o racismo, contra a xenofobia, né? Tem alguns críticos que falam que Marx pegou um pouquinho pesado com os indianos, por exemplo. Um pouquinho pesado com quem? Eu não entendi. Os indianos. Ah, sim. Bom, existe ali, é verdade, alguns escritos de Marx sobre a Índia e sobre a China. Se a gente está falando ainda, se eu não me engano, do início da década de 50, artigos publicados no New York Daily Tribune, que era um jornal no qual Marx era correspondente, que eles possuem umas concepções realmente complicadas, sabe? Ali coloca certas posições no calor do momento que não estavam de acordo com o que ele desenvolveu posteriormente em sua obra. Mas isso é interessante a gente pensar que qual que é o material que Marx tinha acesso naquele momento, na década de 50, né, para que ele pudesse compreender essas outras formas sociais. Para o desenvolvimento desses artigos, os únicos textos que ele consultava eram os chamados Blue Books, né, que eram termos, que eram livros feitos pelas expedições das metrópoles colonizadoras. Né? Então, eram livros ingleses. Né? Ou seja, ele conhecia a realidade indiana a partir dos livros feitos por os ingleses que estavam colonizando aquela localidade. Então, isso é bastante interessante assim, a gente contextualizar, porque ainda no início da década de 50, você não tinha o desenvolvimento da antropologia, da etnologia, da etnografia enquanto campos de conhecimento de pesquisa. Então você tinha pouca produção teórica naquele momento sobre essas formas sociais outras, né? Tanto é interessante que a primeira frase do Manifesto Comunista ela diz que a história de todas as sociedades existentes até hoje é a história da luta de classes. Mas a partir do momento que tanto Marx quanto Engels tiveram contato com essas outras
produções que, de alguma forma, davam um vislumbre, um entendimento mínimo que seja, da existência de características comunais em outras formas sociais, Engels fez questão de puxar um rodapé nessa frase do Manifesto Comunista e dizer o seguinte: bom, naquele momento que isso foi escrito, você não tinha tal produção, você não tinha tal desenvolvimento teórico, a gente não tinha um conhecimento apurado sobre outras formas sociais. Então, estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: quando Marx teve algumas passagens que são realmente criticáveis do ponto de vista teórico sobre a China e a Índia, você não tinha elemento suficiente que desse a ele uma dimensão das peculiaridades de outras formas sociais. Mas aí a gente entra em um problema, porque se o ouvinte para aí e tem aqui uma má intenção de criticar Marx, o que ele vai fazer? Ele vai abandonar a nossa live e vai procurar os textos de Marx sobre a Índia e sobre a China, e a partir daí vai criar um elemento para criticar Marx. E, na verdade, o que a gente está propondo aqui, deixar um movimento mais sofisticado, vai um pouco na contramão disso. Quer dizer, é importante a gente compreender a totalidade da obra desse autor. E o próprio Marx, a partir do momento que ele entende isso, a existência dessas características comunais em outras formas sociais, ele as enxerga em outro momento. E, para mim, um dos momentos principais disso, que pode ser identificado em umas cartas que ele trocou com Engels em 1868, foi quando tanto Marx quanto Engels, leram um historiador alemão chamado Georg Maurer, que investigou principalmente as formas comunais na Alemanha. E Marx se tocou que, eu lembro de quando meu pai me falava dessas antigas marcas germânicas, que eles tinham uma forma social, eu nunca me atinei, isso estava debaixo do meu nariz e eu nunca tinha percebido. Mas, na verdade, até aquele momento, ninguém tinha percebido. Né? Então, a partir desse momento, ele começa a falar assim: olha, existe nessas formas sociais alemãs uma espécie de tendência socialista, ainda que inconsciente, porque os expoentes das marcas germânicas eles não tinham tido contato com as teorias socialistas para que eles conseguissem viver. Na verdade, era uma forma tradicional de existência, mesmo antes de se conceber das formulações tanto dos expoentes do socialista utópico quanto Marx e Engels, que são tidos principalmente a partir da nomenclatura designada por Engels como formuladores do socialismo científico. Ou seja, essa forma de existência era uma forma de existência tradicional, independente, né, de uma leitura, de uma teoria social que, de alguma forma, servisse como base para que os alemães vivessem. A mesma coisa querer criticar, só complementando isso daí, né? Você está falando da questão dos alemães aí, é a questão do quilombo de Palmares, né? Que teve toda uma trajetória social, uma construção social comunal, né? De distribuição do poder político, distribuição dos alimentos, de acolhimento dos estrangeiros, etc. E você querer aplicar ali uma teoria social para poder registrar um movimento que teve toda uma peculiaridade em que essas teorias não estavam elaboradas, né? Então, assim, dá para a gente fazer esse contraponto, né? Isso é bastante interessante, assim. Espera que meu celular está tocando, só desligar isso aqui. Não, pode ficar à vontade quanto isso. Não, estou à vontade com você, com nossos interlocutores. Mas isso é bastante interessante pelo seguinte: o próprio quilombo de Palmares é um fato histórico que está em disputa. Então, muitos vão querer utilizar o quilombo de Palmares para falar assim: olha, essa forma de sociedade reproduziu tal teoria social. Né? E, assim, eu acho que o caminho tem que ser quase que o inverso. Né? Então, uma análise marxista sobre o quilombo de Palmares não vai falar assim: olha, isso aqui teve influência marxista. Não. A gente está falando de quase que um anacronismo. Né? O fato quais são as características que constituíram, né, a existência do quilombo de Palmares? Né? Como é que era a forma de sociabilidade? Você tinha ali uma ideia de produção? Você tinha uma propriedade privada da terra? Você tinha uma produção de excedente? Né? Então, a gente tem que compreender essas formas sociais a partir de suas próprias peculiaridades, para além de querer reivindicar nelas uma certa similaridade com a própria teoria social. Então, quando a gente pensa, eu falo isso porque existem muitas tradições anarquistas que estão
calcando em diversas comunidades indígenas a pecha de anarquista. Olha, são anarquistas, estão vivendo de modo anarquista e tal. E, na verdade, é quase querer encaixar uma teoria social no interior de um modo de existência. Então, o fato de existir similaridades ali, e o próprio Marx apontou sobre as marcas germânicas, né? O que Marx disse numa carta a Engels? Depois eu posso disponibilizar essa carta para vocês. Ele diz o seguinte, olha, essas marcas germânicas, elas reproduzem certas tendências socialistas, né? Mas isso não quer dizer que elas são socialistas. Quer dizer que, pelo modo pelo qual elas se organizam, existe uma certa similaridade do socialismo com o modo de organização dessas formas sociais. Mas existem ali também diversas distinções, entende? Você tem ali, por exemplo, nessa forma social da marca germânica, um baixo desenvolvimento das forças produtivas. Então, um maquinário rudimentar para a produção social e tal, e outras questões. E o comunismo não, o comunismo, ele pressupõe um alto desenvolvimento das forças produtivas, uma capacidade coletiva de organização do trabalho, entre outras questões, né, que a gente pode discutir também em outro momento. Exato. Bom, pessoal, acho que a nossa live aqui já está chegando aqui numa reta boa, né? A gente abordou bastante temas. Como eu falei, nós não vamos esgotar numa live, mas vamos continuar aí o debate. Só para registrar aqui as preocupações do Marx, né? Com essa questão mais, vamos dizer assim, menos econômica e mais com a questão humana, racial, etc., né? Na própria crítica do direito de Hegel, ele comenta sobre a questão da divisão da sociedade nas diversas raças, né? Que é um problema concretamente que nós estamos vivendo hoje. Então, isso exacerbou o racismo no coração da humanidade, e tem gente que se acha orgulhoso de ser racista, né? Então, você vê vários movimentos, a galera posta foto, bandeira, movimentos, né? Exaltando o racismo, exaltando essa diferenciação de pele, de raças, etc., né? O próprio Capital, que o Lucas Parreira já comentou, a abordagem das Índias ocidentais, a questão do México, das Índias orientais, né? Tem um texto do Marx também sobre a questão da amizade dele com Wesley Jones, né? Que é um revolucionário inglês negro, né? Que teve um papel importantíssimo no cartismo na Inglaterra, foi preso, etc. Então, Marx trocou muitas ideias com ele. Inclusive, ele está no filme O Jovem Marx, eu queria recomendar para a galera. E é um momento, porque no momento que ele encontra com o Proudhon, é o único cara que está bem vestido, elegantemente, dos outros trabalhadores dos portos, né, portuários ali, que estavam do lado do Proudhon quando o Marx chegou. Então, assim, é um negão ali, todo de fraque, super bem vestido. Nos trinques. Nos trinques, assim. Então, é esse negro amigo do Marx, que o Marx ajudou muito, trocaram várias cartas, depois a gente vai distribuir essas cartas aí. Não, algumas não estão traduzidas para o português, mas também o Marx deu decisivas contribuições ali no cartismo, né? Que pese que é um movimento que tem suas peculiaridades, etc. A questão da Guerra Civil dos Estados Unidos, né? Que o Marx escreveu no jornal que você acabou de falar aí agora, né? Tem diversas... Só sobre esse ponto, que eu acho que é fundamental dizer para a nossa live aqui hoje, Alexandre, que é o seguinte: em determinado momento, na década de 50, sobre as especificidades nacionais estadunidenses, Marx apostou na Revolução Escrava, né? Então, muita gente está calcando um certo racismo em Marx, o cara estava ali apostando na Revolução Escrava enquanto a classe que de alguma forma pudesse alavancar essa emancipação dos trabalhadores nos Estados Unidos. A classe hegemônica ali daquele processo político, né? Aí o Marx fala o seguinte, sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos. A primeira grande guerra da história contemporânea. Ele e o Engels escreveu isso. Aí ainda, o maior acontecimento da época. Então, olha para você ver a reflexão de Marx, já a leitura que o Marx fazia da Guerra Civil dos Estados Unidos, né? Ele chegou a escrever, inclusive, 42 artigos só sobre isso. Quer dizer, que poucas pessoas conhecem, inclusive o movimento negro, os movimentos de lutas de emancipação social, feministas, negros, etc., né? Aí depois tem as Cartas do Povo, né? E o Jornal do Povo, que o Marx escreveu diversos leituras políticas ali, de vários movimentos sociais, como, por exemplo, a situação da escravidão, e junto com a Durquesa de Sutherland, de 1853. Enfim, aí depois tem sobre o colonialismo, que você já citou aqui, né, uma obra especificamente para discutir isso. Depois ele escreveu sobre
Simão Bolívar, né? Que é um texto um pouquinho que sai um pouquinho ali da tradição do Marx sisudo, mais reflexivo, que ele já começa a usar ali algumas palavreadas que você até assusta, né? Para descrever o Simão Bolívar. Enfim, então, para quem conhece o Marx só como pensador econômico, fica aí a dica, né, desses materiais e, a partir disso, poder fazer uma leitura, no mínimo honesta, né? Vamos dizer assim, uma leitura honesta do que o Marx é e o que o Marx deixou de contribuição. Ô, Lucas, então, a gente está aqui partindo para a nossa reta finalzinha da nossa live. Queria que você deixasse as suas considerações, se você tem dica de livro, de filme, já disse aqui no Jovem Marx, né? Que a galera aproveitar aí, que é um filme maravilhoso, porque ele humaniza Marx, porque fora da grande telona, né, do circuito político, de quem não acompanha essas questões no dia a dia, Marx é uma pessoa muito agressiva, muito carrasca, vamos dizer assim, né? E isso é bombardeado o tempo inteiro. Então, assim, as pessoas têm, inclusive, não acompanhar, não virar adeptos do marxismo. Então, e aí o jovem Marx, ele traz o Marx humano, né? No finalzinho do filme, quando ele está do lado do Engels, já velhinhos, nossa, é um negócio assim, de uma paixão, de uma sinceridade, de um romance, de uma leveza, assim, que acho que vale a pena. A cumplicidade entre eles. Amizade, cumplicidade, companheirismo, a dedicação a uma causa, né, que acho que poucos hoje se dedicariam com tanto afinco. Então, eu recomendo aí o Jovem Marx, eu acho que o Lucas vai poder ter outras recomendações. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, me coloco totalmente à disposição do que for necessário. Não deu para fazer uma pergunta durante a live, pode me procurar no privado, estou totalmente à disposição para responder aquilo que tiver ao meu alcance, aquilo que de alguma forma tiver condição de responder, né? Mas esse filme ele cumpre um papel muito interessante, você disse bem, que é dar uma cara para a coisa, né? Você está dando uma imagem para aquilo que você está normalmente lendo, né? Então, é importante também, Alexandre, o filme Jovem Marx, até para a própria tradição marxista, para falar assim, olha, quando Marx lidou com a questão da questão do roubo de lenhas, lá no artigo de 42, eu estava falando de uma questão que estava sendo colocada objetivamente na realidade efetiva. Então, assim, é importante para nós marxistas, quando a gente está lendo Marx, que a gente, de alguma forma, consiga vislumbrar aquilo e contextualizar aquilo também em imagens, né? Quer dizer, aquilo realmente existiu, né? A gente não está falando de uma realidade inexistente, a gente está falando de algo que está oposto à realidade, né? E, enfim, e o filme traz isso muito bem. Você falou do Ernest Jones, do encontro com Marx com Ernest Jones, e depois eles vão romper mais para frente, muito em função do próprio Cartier, como você notou bem, mas tem um artigo que eu traduzi, chamado As Raízes Anticoloniais de Karl Marx, que eu posso disponibilizar para vocês também, que conta justamente dessa relação do Marx com o Jones, e o tanto que o Ernest Jones ele cumpriu esse papel de auxiliar o Marx nessa sua formação anticolonial, né, por assim dizer. Então, eu posso estar passando esse texto para vocês também divulgar, e tem tantos outros, enfim. Estamos aí à disposição e a gente pode... eu estou disponível para que vocês precisarem. Enfim, agradeço a possibilidade de estar aqui dialogando sobre um tema tão importante, numa data tão simbólica, né? E, enfim, é isso. Muito obrigado. Agradecer bacana. Acho que o papel nosso é aproveitar esses momentos, né? Usar essas ferramentas que aí a sociedade oferece para a gente, para poder usar em prol daquilo que a gente acredita, né? A galera fica muito presa em fake news, né? Os grupos de Zap, por exemplo, a galera perde um tempo, um instrumento super rico de formação política, de formação cultural, espiritual, enfim. A galera fica perdendo tempo com coisas assim que absolutamente inúteis. Então, a gente tenta usar esses instrumentos para coisas que podem aí ajudar a gente a compreender a realidade que o Brasil está vivendo, né? Esse momento de crise humanitária no governo fascista. Então, a gente quer usar aí o tempo livre dos nossos internautas, das nossas internautas, para poder dialogar com coisas que sejam bacanas, que possam contribuir aí para a emancipação da humanidade. Te agradecer pela sua disposição, a sua leitura rica. Eu acho que você hoje
o principal nome da antropologia, né, que discute essa pauta marxista. Temos outros. Temos outros, assim, né, mas eu acho que agora deu uma rejuvenescida. Eu estou sentindo que na antropologia, pelo país afora, a galera falando assim, pô, vamos voltar a acreditar em outras coisas, não só ficar só no operativo, né? Porque existe uma técnica, né? Inclusive nós vamos fazer uma live com o professor Neves, lá da USP, para discutir a questão da Luzia, né? Aqui em Minas Gerais. Então já está programado em outras lives também, no setor antropológico, arqueológico, etc. Eu quero ser otimista tanto quanto você. Quero ser otimista, sim. Mas isso está sendo muito impulsionado pela revista Praxis Comunal, que a gente está desenvolvendo um trabalho. Inclusive, foi divulgada já, nós já até divulgamos ela nas nossas redes sociais antes, porque a gente divulga os materiais antes para a galera acompanhar. Só para ser justo também, tem os nossos amigos lá do Antropologia Crítica do Rio Grande do Sul, que também estão desenvolvendo um trabalho interessante. Fica a sugestão também para curtirem e compartilharem as coisas deles também. Aí, galera, todos esses textos que o Lucas está falando, filme, etc., ele vai fazer para nós ali uma colinha, a gente disponibiliza, vamos ver, tomara que seja tudo acesso gratuito, domínio público, né? Porque esse negócio de Netflix também tem hora que dá uma pesada na gente. Galera, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí, tá? O pessoal que mandou aqui as suas provocações, mandou coração, mandou beijinhos, alguns entraram aqui mandando suas perguntas. Durante a semana, essa live vai circular, não só na UNEGRO, mas em outros movimentos sociais, né? Que a ideia é justamente essa, trazer esse olhar do Marx para temas não econômicos e temas não ocidentais, não europeus, né? Vamos dizer assim. Agradecer todo mundo que está acompanhando a gente e viva o socialismo, viva a contribuição do Marx para a humanidade, né? Uma data maravilhosa. Parabéns a todos os marxistas que estão aí levando essa bandeira através dos partidos, dos movimentos, seja na academia, enfim. Acho que a gente acredita mais do que nunca, né? Essa pandemia, esse vírus aí da morte, ele está mostrando que esse modelo capitalista, mais do que nunca, mais do que tudo que o Marx escreveu, que o Engels escreveu, que os outros marxistas, né? As teóricas, né? As mulheres que contribuíram para esse pensamento, que hoje o marxismo ele é uma rede de pensamento, não é só Marx e Engels, né? Mas tem várias teorias aí, várias pessoas, personalidades, como Angela Davis, por exemplo, como o Clóvis Moura no Brasil, enfim, empunhando essa bandeira. Então, e mais do que nunca, né? Se alguém pode discordar de tudo que nós falamos aqui hoje do Marx, a crise do Covid, ela mostra, assim, com toda a crueza, com toda a maldade, com toda a perversidade que esse vírus tem, de que esse modelo ele está superado. Assim. Como que vai ser no futuro, qual que vai ser o planejamento, como que a gente vai mudar isso, é uma outra história. A gente vai ter que fazer uma outra live, outras perspectivas teóricas, etc. Mas o vírus, se a gente não quiser ler Marx, se a gente não quiser seguir nada do que eu e o Lucas estão falando, que o Marx falou, que o Engels falou, e toda uma tradição aí de mais de 100 anos, né? Tem falado, tem apontado, etc. O vírus hoje mostrou que a humanidade precisa se repensar a sua higiene, a sua maneira de solidariedade, a sua maneira de distribuir os alimentos, a sua maneira de curtir a vida, de curtir a natureza, a sua maneira de trabalhar, de ser feliz, né? Então, assim, fica aí. Eu acho que esse ensinamento, né, de que, a partir de agora, a lição, ficou uma lição para nós aí, que é um dever de casa que não cabe só a nós que estamos engajados, a toda a humanidade, que é preciso repensar um outro modelo econômico, um outro modelo de sociabilidade. Lucas, obrigado aí, gente, valeu demais, axé para todo mundo, viva o socialismo, parabéns, Marx, parabéns a todos os militantes que estão nessa luta, gente, viva o socialismo! Viva!